tudo bem com vocês? Terça-feira, dia 25 de maio. Vamos à nossa aula de matemática? Hoje nós vamos falar sobre o metro, o centímetro e o milímetro. Eu enviei um vídeo aí para vocês assistirem antes deste vídeo da aula, porque vai ajudar bastante vocês a compreenderem essas unidades de medida. Vai facilitar a compreensão. Mas se você ficou muito afoito e veio direto para esse vídeo para ver a atividade do livro, pode ser que você tenha alguma dúvida. Então, não deixe de assistir o outro vídeo, porque ele está explicando com bastante detalhes e você vai gostar. No livro, nós vamos fazer hoje das páginas 58 a 61. Vamos lá. O metro, o centímetro e o milímetro. Acompanhe a leitura aí no seu livro. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão, e as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é M, o centímetro, cujo símbolo é cm, e o milímetro, cujo símbolo é mm. Bom, 10 milímetros correspondem a 1 centímetro e 100 centímetros correspondem a 1 metro. Bom, observe aqui alguns instrumentos. Nós temos a régua graduada, que é essa régua que você tem aí na sua casa. Temos a fita métrica, a trena e o metro articulado. Bom, geralmente essa régua comum, até 30 centímetros, é a régua que nós utilizamos na escola, no nosso dia a dia. Porém, existem vários tipos de régua graduada. Tem réguas com mais informações, de vários modelos, de vários materiais. Depende da profissão, precisa de mais detalhes, mais unidades de medidas. Então, existem vários tipos de régua. A fita métrica, geralmente, quem usa são as costureiras, os costureiros, alfaiates. A trena, o metro, são por pessoas que trabalham com construção, né? Pedreiros, carpinteiros, mestres de obra, engenheiros, porque precisam medir coisas maiores. Quando eu quero medir coisas menores, eu uso o milímetro. Cada risquinho desse daqui, da sua régua, corresponde a 1 milímetro. Quando eu conto 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro, ok? Então, do 0 até o 1, eu tenho 10 milímetros e tenho 1 centímetro. Vocês vão entender melhor se vocês assistirem o outro vídeo. Olha só, pensando agora aqui, você poderia usar alguns desses instrumentos para medir algumas coisas. Olha lá, vamos ver. Alguns desses aqui, seria possível medir a massa de uma pessoa? Quanto essa pessoa pesa? O que vocês acham? Nós vimos na aula anterior a medida de massa através da balança, né? Que nós usamos o quilo. Então, o símbolo kg, de quilograma, ok? Então, esses aqui, será que serve para a gente fazer a medida de massa de uma pessoa? Então, pense bem. E o comprimento de um tecido? Qual nós utilizamos? É possível utilizar? Sim, né? Você vai colocar sim ou não aqui. Dá para medir a largura de uma rua com esses instrumentos aqui? A profundidade de uma piscina? E dá para medir a temperatura da água de uma piscina? Que instrumento nós utilizamos para medir a temperatura? Então, pense bem, vamos lá. Para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Observe as situações em que o metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Podemos usar o metro para indicar a altura de um monumento, como esse daqui, olha só. A legenda você lê aí na sua casa, senão o nosso vídeo fica muito extenso, para você saber onde qual a altura, né, qual cidade, onde está, em qual estado. Mas olha só, esse monumento aqui, essa foto foi tirada em 2016, tem 72 metros de altura. Então, para fazer essa medida, é mais rápido utilizando o metro, né? Já para coisas menores, como o comprimento de uma lagarta, nós vamos utilizar o centímetro. Então,
Então, a lagarta ela pode atingir até 8 centímetros de comprimento. Como ela é pequena, você pode utilizar até uma régua, né? Agora, se você for medir um monumento desse tamanho aqui com uma régua pequena que você tem aí na sua casa, vai ser muito difícil. Eu acho que você não vai conseguir, né? Vai demorar muito, vai precisar de escadas. Nossa, vai ser muito complicado. Bom, olha só. E coisas bem pequenas, nós utilizamos o milímetro, como essa joaninha. Olha só, de 1 milímetro até 10 milímetros. Elas são muito pequenininhas. Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício juntos? Você tem mais ou menos de 1 metro de altura? Bom, essa resposta você vai precisar de ajuda aí de alguém na sua casa, né? Se tiver uma fita métrica, alguma régua, uma trena, alguma coisa, para te ajudar a ver a sua altura. A porta de entrada de onde você mora tem mais ou menos de 1 metro de largura. Não confundam a altura com largura. E aí vamos fazer uma estimativa. Qual é, em metro, a largura da sua sala de aula? Ah, professora, como que eu vou saber? Muito bem. Então, a letra A e a letra B do exercício 3, nós só vamos fazer quando nós retornarmos à nossa sala de aula. Não precisam responder. Pode marcar um xizinho aí ao lado, que a professora vai entender quando você tirar a foto para a gente fazer a correção da atividade, ok? Exercício 4. Juca andou 335 metros, enquanto Zico andou 353 metros. Qual deles percorreu a maior distância? Você não vai explicar a um colega, né? Porque nós não estamos na sala, mas você pode explicar para a professora como que você fez para descobrir quem andou mais, quem percorreu a maior distância. Leia a dica de Caio e dê o comprimento de cada caneta. Nós temos 2 canetas aqui. Veja como você pode usar uma régua alinhando o tracinho que marca o 0 em uma das extremidades do objeto do qual você quer medir o comprimento. Então, preste atenção, você tem a sua régua, você vai medir. Então, olha só, colocou bem no início aqui no número 0, nesse risquinho, e o final aqui. Então, aproximadamente, né, nós vimos aqui que essa tem quantos centímetros? E essa outra aqui? Então, você vai marcar, tá fácil. Agora, use a régua, a mesma régua que eu mostrei para vocês que você tem na sua casa, para medir o comprimento de cada linha. Mas vocês vão prestar atenção, porque tem lugar que está pedindo centímetro e aqui em milímetro. Então, preste atenção para você não confundir. E olha só, quantas vezes a linha preta cabe inteira na linha vermelha? Olha aqui a linha preta, né? Você tem aí no seu material colorido e você vai ver quantas vezes ela cabe aqui dentro da linha vermelha. Você utilizou a régua, você vai ver quantos centímetros ela tem aqui e quantas vezes ela cabe aqui, ok? Se tiver dúvida, é só me chamar. Bom, use a régua graduar e dê a medida aproximada do comprimento de cada um dos animais representados abaixo. Aqui, ó, eu estou pedindo a minhoca em milímetro e a lagartixa em centímetro. Então, prestem bastante atenção. Então, vai pegar a régua, vai colocar aqui o número 0 e vai observar a quantidade que chegar até aqui, mas eu quero milímetros, lembrando que milímetro é cada um daqueles risquinhos. Já a lagartixa eu quero em centímetro, a mesma coisa, coloco o 0 da régua aqui e a hora que terminar aqui, bem no narizinho dela, você vai ver quantos centímetros ela tem aproximadamente. Antônia utiliza retalhos de tecido para fazer lenços. Para cada lenço, ela precisa de um retalho de 10 centímetros de largura e 21 centímetros de comprimento, tá?
Observe o retalho de tecido representado abaixo e faça o que se pede. Você tem aí no seu livro, você vai pegar a régua e vai medir a largura e o comprimento desse retalho. Vai ver quanto que você achou aqui. Você vai colocar quantos centímetros de largura e quantos centímetros de comprimento. E aí, a partir dessa medida que você encontrou, você vai responder aqui. Se a Antônia consegue fazer um lenço com esse retalho, justifique a sua resposta. Bom, se você encontrou medidas menores do que as medidas que a Antônia precisa, então ela não conseguirá fazer este lenço. Mas se você encontrar medidas que correspondem ao que a Antônia precisa, né, ao que ela utiliza, ou maior, então você vai entender que é possível sim. Bom, galerinha, assistam aos 2 vídeos, tentem fazer atividade. Se não conseguir, me avise, nós vamos fazer chamada de vídeo, ou eu abro a sala do Messenger e vamos fazer juntos. Vou utilizando a régua e vou mostrando para vocês, ok? Beijo, galerinha!